A gente cria histórias para explicar nossas ações, muitas vezes sem nem perceber que são invenções. E a chave para esse mistério pode estar numa novela alemã, lá de 1907. É a história de Gradiva, que fala sobre delírio, memórias e o poder dos símbolos. A trama era tão profunda que chamou a atenção até de Freud e Jung. É a prova de que a arte pode iluminar a mente de jeitos que a ciência não alcança. Vamos conhecer o Norbert Henold. Ele é um jovem arqueólogo que nunca se apaixonou. No museu, ele fica totalmente fascinado por um relevo em pedra de uma mulher andando. Ele a batiza de Gradiva, e o jeito único dela caminhar vira uma obsessão. O que era uma hipótese vira certeza. Gradiva foi real e ele precisa encontrá-la. Então, ele parte para as ruínas de Pompeia, caçando um fantasma de 2000 anos. E aí, no meio do nada, ele a vê. Uma mulher de verdade, com o mesmo andar. Mas na verdade era Zoe, uma amiga de infância que ele nem lembrava que existia. Zoe percebe a confusão dele e, com jeitinho, decide entrar na fantasia para ajudar. Norbert está preso na confabulação. A missão de Zoe é trazê-lo de volta à reflexão. Ela age como uma terapeuta improvisada, desfazendo o delírio dele passo a passo. Tá, mas e aí? O que essa fantasia com a Gradiva realmente significava? A resposta está nos símbolos, que são recados do inconsciente sobre o que falta na vida. A Gradiva era justamente um símbolo do amor que Norbert tinha enterrado dentro de si. Ou seja, o delírio dele era, na verdade, a própria mente tentando se curar. A história nos faz pensar. Que partes esquecidas de nós tentam falar por meio das fantasias? Sabe uma coisa curiosa? A gente cria histórias para explicar o que a gente faz. Muitas vezes sem nem perceber. São narrativas que a gente inventa para justificar nossas decisões, mas que, na verdade, podem vir de lugares bem esquecidos da nossa mente. E olha, tem uma novela alemã que ilustra esse fenômeno de um jeito perfeito. E essa frase do filósofo Gaston Bachelard meio que dá o tom da nossa conversa. Às vezes, uma boa história ensina mais sobre a mente humana do que qualquer manual. E a história que a gente vai explorar hoje mostra exatamente isso. Como a literatura pode acabar revelando os segredos do nosso inconsciente. Então vamos lá. A nossa história começa com uma obsessão bem estranha de um arqueólogo. Um homem chamado Norbert Henold. Pensa só, o Norbert é um cara totalmente desconectado das relações humanas. A vida emocional dele está toda canalizada para o passado, para as ruínas, para os objetos antigos. Ele nunca amou uma pessoa de verdade, até que a atenção dele é totalmente capturada por um antigo relevo romano. E é aí que a obsessão começa. A imagem daquela mulher andando no relevo mexeu tanto com ele que ele até deu um nome para ela, Gradiva. Esse nome, que significa aquela que avança, ganha um peso simbólico gigantesco, né? Representa um movimento para frente, o que é um contraste brutal com a vida completamente parada que ele levava. E aí o que era só um fascínio vira um delírio mesmo. Ele se convence de que ela foi real, uma mulher de Pompeia, que foi moldada e preservada pelas cinzas do vulcão Vesúvio. E essa certeza maluca o leva a tomar uma decisão que vai mudar a vida dele para sempre. E claro, levado por essa obsessão toda, o que ele faz? Viaja para Pompeia. E é lá, no meio das ruínas, que ele acredita que vai encontrar um fantasma. Tenta imaginar a cena. As ruínas antigas, aquele calor do meio-dia, uma hora que os antigos acreditavam ser o momento em que os fantasmas apareciam. É nesse cenário que a linha entre o que é real e o que é alucinação simplesmente desaparece. E é aí que Norbert a vê pela primeira vez. É exatamente isso que passa na cabeça confusa do Norbert. Essa pergunta não é só para criar um mistério na história. Ela é a prova do que ele está completamente mergulhado no próprio delírio, tentando fazer o impossível fazer sentido. Ok, mas se não é um fantasma, qual é a verdade por trás de Gradiva? Quem é essa mulher misteriosa andando pelas ruínas de Pompeia? Pois é, a verdade é um verdadeiro choque de realidade. Porque de um lado você tem a fantasia toda elaborada do Norbert e do outro a realidade, que é muito mais simples. A mulher misteriosa é Zoe, uma amiga de infância que ele tinha esquecido completamente, mas que o inconsciente dele, pelo visto, nunca esqueceu. A Zoe percebe na hora a confusão do Norbert e, em vez de confrontar, de dizer você tá louco, ela toma uma decisão muito compassiva. Ela decide entrar na fantasia dele.
A partir daqui, a história deixa de ser um mistério para virar uma jornada terapêutica, com a Zoe agindo como uma guia super intuitiva e cuidadosa. E essa abordagem da Zoe, essa terapia intuitiva, foi tão genial que a história chamou a atenção de ninguém menos que Carl Jung e Sigmund Freud. Imagina, para eles, Gradiva era um testemunho perfeito do inconsciente em ação. Na verdade, foi a primeira obra de literatura que Freud usou para exemplificar publicamente as teorias dele. Isso que o Norbert estava fazendo tem nome na psicologia, né? É confabulação. Ele criou uma fábula inteira sobre a Gradiva para dar algum sentido a sentimentos e decisões que ele não entendia de forma consciente. Era uma história para preencher os buracos da própria memória emocional dele. O que a Zoe fez, mesmo que por puro instinto, é praticamente um método terapêutico. Primeiro, ela entra na fantasia dele. Depois, aos pouquinhos, ela oferece elementos da realidade. Com isso, ela vai criando pequenas rachaduras nas certezas dele, guiando ele gentilmente para fora do delírio e em direção à reflexão. Tá, mas e aí? Como é que esse processo todo tira ele da fantasia e traz de volta para a realidade? É aqui que a gente chega na conclusão da jornada do Norbert. Porque, no fundo, todos os elementos dessa história são símbolos poderosos, né? Gradiva não é só um delírio, ela representa o amor que o Norbert tinha suprimido. As cinzas de Pompeia são uma metáfora para as emoções enterradas dele. E a tal ressurreição dela é, na verdade, o renascimento dele mesmo. Então, o final da história não é só ele se tocar e reconhecer a Zoe. É algo muito mais profundo. O que ele alcança nesse processo é o que na psicologia de Jung se chama de individuação. Aquela jornada de integrar as partes conscientes e inconscientes da mente para se tornar uma pessoa inteira, completa. No fim das contas, a grande metáfora da história é essa. Ele precisou matar o amor dele por uma mulher de pedra, por uma fantasia, para que o amor por uma mulher de verdade pudesse finalmente nascer, renascer das cinzas da vida emocional dele. A fantasia do Norbert era grandiosa, claro, mas ela serve como um espelho. Porque, no fundo, todos nós, em alguma medida, criamos narrativas para dar sentido às nossas ações. A história dele nos força a perguntar: que fábula a gente cria para explicar as nossas próprias vidas?